Atenção! Enquanto você assiste a este vídeo, algo profundo e invisível está acontecendo ao seu redor, e poucos estão percebendo. Você já parou para pensar que, enquanto nos distraímos com a correria do dia a dia, uma batalha espiritual está sendo travada? Que, enquanto buscamos bens materiais e prazeres momentâneos, a eternidade está cada vez mais próxima? Jesus nos alertou sobre os perigos do engano e da brevidade da vida. E hoje, mais do que nunca, esses alertas fazem todo o sentido. Fique comigo até o final, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a sua maneira de enxergar o mundo e, mais importante, o seu destino eterno. O cenário profético já está se desenrolando. Você está preparado? Antes de continuarmos, nos conte de onde você é para vermos até onde está indo os vídeos. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. Obrigado pela ajuda, vamos continuar. A existência humana é passageira, mas a maioria não se dá conta disso. Há uma batalha espiritual constante, enquanto muitos se distraem com aquilo que é transitório. Neste exato momento, um cenário profético se desenrola diante de nós, e poucos compreendem a urgência do tempo. O próprio Senhor Jesus alertou sobre os enganos, a brevidade da vida e a necessidade de buscarmos a Deus antes que seja tarde demais. O engano não se anuncia de forma evidente. Ele se infiltra de maneira sutil, como a serpente fez com Eva no jardim. Gênesis 3. Nos bastidores deste mundo, um adversário cega mentes e corações, levando as pessoas a se apegarem a sonhos passageiros, como se a vida terrena fosse eterna. Em 2 Coríntios 4:4, está escrito que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Enquanto muitos se ocupam com seus afazeres diários, há uma realidade espiritual tão concreta quanto o ar que respiramos. Essa estratégia maligna visa desviar nossa atenção do que realmente importa. Quantos hoje vivem apenas para riquezas, posses e vaidades? Satanás quer manter as pessoas presas ao presente, ignorando a eternidade. Em Lucas 12, 13 a 21, a parábola do rico insensato ilustra essa ilusão material. Ele acumulou bens, construiu celeiros maiores, mas não percebeu que naquela noite sua vida lhe seria tirada. Assim também acontece conosco quando somos seduzidos pelo brilho enganoso deste mundo. Esse mesmo padrão se repete na sociedade moderna. Muitos vivem para acumular, ostentar e consumir, enquanto o relacionamento com Deus fica em segundo plano. O inimigo quer que as pessoas adiem suas decisões espirituais, acreditando que sempre haverá mais tempo. No entanto, a Bíblia nos adverte: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. A maior estratégia de Satanás não é apenas oferecer prazeres momentâneos, mas também semear a falsa segurança de que o presente é tudo o que importa. A urgência da vida eterna fica obscurecida, e muitos seguem sem perceber que são apenas peregrinos neste mundo. Jó declarou: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Nada levaremos daqui, mas poucos refletem sobre essa verdade. Em Lucas 12, Jesus faz um alerta direto. Viver apenas para si mesmo é uma insensatez, pois a morte chega sem aviso. Nossa sociedade valoriza o acúmulo, mas esquece a fragilidade da vida. O que você faria se soubesse que esta seria sua última noite na Terra? Muitos evitam essa reflexão, mas o cristão é chamado a encará-la com sobriedade, tendo esperança na ressurreição. Deixe seu comentário. O que você faria? Jesus advertiu: vede e guardai-vos da avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que possui. Lucas 12:15. O problema não está em possuir bens, mas em colocar o coração neles. O Filho de Deus nos lembrou de que o amanhã não está garantido, mas o inimigo trabalha incansavelmente para que adiemos a entrega total ao Senhor. Essa armadilha é perigosa. O rico insensato, cheio de arrogância, disse a si mesmo: descansa, come, bebe e regala-te.
Mas ele não percebeu que sua alma lhe seria pedida naquela mesma noite. E você? Está vivendo como se este mundo fosse eterno ou está atento à voz de Deus, o maior engano? A ilusão do controle. Em Lucas 12:19, Deus chama o rico insensato de louco, pois naquela mesma noite sua alma seria requerida. Isso revela um contraste evidente entre a visão de Deus e a do homem. Enquanto muitos acreditam ter o controle de suas vidas, somente Deus conhece o número de nossos dias. No entanto, a sociedade segue distraída, incentivando o consumo desenfreado, a busca por riquezas e a ilusão de que bens materiais podem preencher um vazio que só pode ser suprido pela comunhão com Deus. É como se o inimigo sussurrasse: concentre-se apenas nas coisas da terra. Mas Hebreus 9:27 nos lembra de uma realidade inevitável. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disso, o juízo. Refletir sobre a brevidade da vida não deve ser algo mórbido para o cristão, mas um sinal de sabedoria. O Salmo 90:12 nos ensina a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Ignorar essa verdade é desprezar os ensinamentos de Cristo, pois só Ele pode garantir a eternidade. O diabo, chamado de pai da mentira em João 8:44, usa todo tipo de sedução para impedir que as pessoas pensem na eternidade. Ele quer que vivam como o rico insensato, sem qualquer planejamento espiritual. No mundo, acumular bens e conquistar prestígio são considerados sinônimos de sucesso. No Evangelho, porém, o verdadeiro tesouro é ser rico para com Deus. Lucas 12:21. Cada um deve se perguntar: estou construindo tesouros para a eternidade ou vivendo apenas para o agora? Em 1 João 2,16, está escrito que tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Essa verdade não nos chama à pobreza ou inação, mas à correta priorização. Devemos trabalhar, sustentar nossas famílias e ser responsáveis, mas sem permitir que essas coisas definam nossa identidade. Existe uma linha tênue entre desfrutar com gratidão o que Deus nos dá e transformar os bens em ídolos. É essencial lembrar que a vida continua após a morte e que o juízo de Deus é real. Quem fecha os olhos para essa verdade segue o mesmo caminho do homem insensato da parábola. Ele possuía terras, celeiros e muitos recursos, mas não tinha salvação. No momento em que sua alma foi requisitada, tudo ficou para trás. A lição é clara: sem Deus, nada tem valor eterno. A soberba cega o entendimento, mas nossa vida pode ser tirada a qualquer instante. Por isso, é essencial buscar a Cristo, aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Só Ele pode nos libertar das correntes do pecado e da ilusão deste mundo. O inimigo continuará tentando nos enganar, fazendo-nos crer que somos donos do nosso tempo e da nossa vida. Mas essa é uma mentira perigosa. O fôlego de vida nos foi dado por Deus, e a Ele retornaremos. Cada batida do nosso coração é um presente divino. Servir ao Senhor não é perda, mas o verdadeiro ganho, a vida abundante que somente Ele pode oferecer. A ilusão do mundo e a verdade que permanece. Em João 10:10, Jesus nos adverte sobre a intenção do inimigo: roubar, matar e destruir. Por isso, a Bíblia nos orienta a vigiar e orar para não cairmos em tentação. Mateus 20 e 6:41. Refletir sobre a brevidade da vida não é apenas um pensamento filosófico, mas um princípio profundamente bíblico. O Salmo 103:15 nos compara a uma flor do campo, que floresce hoje, mas amanhã desaparece. Essa realidade não deve nos levar ao desespero, mas sim à responsabilidade diante de Deus. Quando compreendemos que a vida é passageira, nossas prioridades mudam. Buscamos um coração puro, honramos nosso Criador e amamos o próximo com mais sinceridade. O maior desafio neste mundo é permanecer no caminho da verdade, enquanto tantos se perdem em ilusões. O inimigo não apenas oferece prazeres momentâneos, mas também tenta apagar do coração humano a percepção da eternidade.
Ele dissemina a ideia de que podemos conquistar tudo sem jamais prestar contas a ninguém. No entanto, Romanos 14:12 declara que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Essa é a grande verdade que o mundo tenta esconder por meio de entretenimento excessivo, consumismo desenfreado e filosofias vazias. Enquanto muitos se ocupam apenas com o presente, o tempo segue avançando. Uma geração parte, outra surge, e assim sucessivamente. Cedo ou tarde, todos terão de encarar a realidade da morte. Preparar-se para esse encontro com Deus não é fanatismo, mas sabedoria. Jesus advertiu que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mateus 7:10 e 14. No entanto, muitos ignoram essa verdade e preferem confiar em suas próprias ideias, rejeitando a revelação divina. O apóstolo Paulo nos alerta que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. Primeira carta aos Coríntios 3:21. Em vez de nos apoiarmos em raciocínios orgulhosos, devemos nos submeter ao Evangelho, que é o único caminho para a vida eterna. Essa é uma decisão pessoal e intransferível. Ninguém pode escolher por nós. Mas por que falar tanto sobre morte e engano? Porque há uma esperança real que supera toda a escuridão. Aqueles que estão em Cristo não vivem subjugados pelo medo da morte, pois creem na ressurreição. A base dessa fé está no fato de que Jesus morreu e ressuscitou. Assim como ele venceu a sepultura, também nós, que nele cremos, temos a promessa da vida eterna. 1 Coríntios 15. Portanto, falar sobre o fim não é algo negativo, mas sim anunciar um novo começo para aqueles que pertencem a Cristo. Nossa esperança não está nas coisas visíveis, mas naquilo que ainda não vemos. Hebreus 11:1. Por isso, o cristão é chamado a depositar seu verdadeiro tesouro no céu, onde nada pode destruí-lo. Mateus 6:19 a 20. Nenhuma riqueza terrena pode superar a glória da vida eterna. Essa compreensão transforma nossa maneira de enfrentar o sofrimento, as lutas e as injustiças do mundo. A verdade bíblica nos sustenta, mesmo quando tudo ao redor parece ruir. O mesmo Jesus que nos alertou sobre os enganos do inimigo também nos prometeu estar conosco até o fim dos tempos. Mateus 28:20. Ele não nos abandonou, e essa certeza deve encher nosso coração de paz. Mesmo que o mundo esteja em caos e o pecado seja cada vez mais normalizado, Deus continua no controle. O diabo pode iludir, mas seu poder é limitado. Apenas o Senhor é soberano. Essa paz que excede todo o entendimento nos permite atravessar qualquer tempestade sem perder a alegria. Isso não significa negar a realidade dos problemas, mas viver à luz de uma verdade superior. As opiniões humanas mudam. As ideologias são substituídas a cada geração, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Em Isaías 48. Aqueles que nasceram de novo enxergam a eternidade em suas ações, mantendo o equilíbrio entre as responsabilidades terrenas e a mente voltada para o céu. Como templos do Espírito Santo, primeira carta aos Coríntios 6:19, os cristãos podem buscar a Deus em qualquer lugar, sem depender de rituais específicos. Exemplos bíblicos como José, Daniel, Paulo e Silas mostram que mesmo em situações difíceis, a fidelidade a Deus permanece. Nada pode separar o cristão do amor de Cristo, Romanos 8:39, mas o diabo tenta distrair as pessoas da realidade espiritual. Por isso, a mensagem do Evangelho é urgente. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Todos comparecerão diante de Deus no juízo final. Hebreus 9:27. Quem crê em Jesus aguarda esse dia com esperança, enquanto os que rejeitam o Salvador enfrentarão condenação. Apocalipse 20:11 a 15. Embora essa verdade seja dura, Deus é justo e oferece a salvação por meio de Cristo. A igreja deve permanecer vigilante, sendo luz do mundo e sal da terra. Mateus 5:13. O Evangelho aponta o caminho para escapar da ira vindoura, convidando todos a crerem em Jesus, viverem em santidade e aguardarem a volta do Senhor com esperança e reverência. A urgência do arrependimento e a vitória em Cristo. Em 2 Pedro 3,14, somos chamados a viver de maneira irrepreensível diante de Deus,
pois cada momento importa e cada oportunidade de testemunhar tem valor. Não somos donos do tempo, mas podemos usá-lo para glorificar a Deus e demonstrar amor ao próximo. É nesse propósito que encontramos sentido, paz e alegria. O verdadeiro arrependimento vai além do simples remorso ou tristeza passageira. Trata-se de uma mudança genuína de direção. O Evangelho de Marcos começa com João Batista proclamando a necessidade de arrependimento para a remissão dos pecados. Marcos 1:4. Sem esse passo essencial, não há salvação. Embora o mundo relativize a ideia de pecado, a palavra de Deus permanece imutável. Se andamos em engano, devemos confessar, abandonar o caminho errado e confiar no sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. 1 João 1:7. Quem se arrepende verdadeiramente não continua preso no erro, mas experimenta um novo nascimento, sendo transformado pelo Espírito Santo. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas é um processo contínuo. A cada dia, o cristão morre para si mesmo e vive para Cristo. Gálatas 2:20. O sucesso aos olhos de Deus não se mede por poder, fama ou riquezas, mas por um coração humilde e disposto a obedecê-lo. Afinal, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Mateus 16:26. O caminho do arrependimento exige renúncia do orgulho, pois reconhecemos que não temos justiça própria. É Cristo quem nos justifica e nos reconcilia com o Pai. O grande obstáculo, no entanto, é que muitos não querem abrir mão do controle da própria vida. Preferem ignorar o chamado de Deus para continuar desfrutando de pecados que parecem inofensivos. Mas essa é uma ilusão perigosa, pois cada passo longe de Cristo é um passo em direção à eternidade sem Ele. É por isso que o chamado ao arrependimento ressoa por todo o Novo Testamento. Sem arrependimento, não há esperança. Sem Cristo, não há salvação. Atos 4:12. A batalha espiritual é real. O diabo, descrito como um leão que ruge em busca de quem possa devorar, 1 Pedro 5:8, age com astúcia para enganar. Ele distorce valores, alimenta a vaidade e incentiva a cobiça. Jesus o chama de pai da mentira, João 8:44, pois toda falsidade se origina nele. Seu propósito é afastar a humanidade de Deus, obscurecendo a fé e destruindo a comunhão com o Criador. Em 2 Coríntios 11:14, somos alertados de que Satanás se disfarça como anjo de luz, o que significa que muitas vezes o engano parece algo bom e aceitável. Ele se infiltra em religiões falsas, filosofias humanistas e até em sistemas políticos, oferecendo falsas esperanças e sugerindo que o homem pode encontrar a felicidade sem Deus. Desde o Éden, ele repete a mesma mentira: sereis como Deus. Gênesis 3:5. Se encontra espaço, ele domina corações e corrompe até mesmo igrejas, que trocam a verdade pelo desejo de agradar ao público. Quando isso acontece, a casa de Deus deixa de ser coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. É fundamental ter discernimento e buscar um alimento espiritual sólido, pois sem ele, o povo perece. A boa notícia é que não estamos sozinhos nessa luta. Jesus intercede por nós e nos concedeu armas espirituais para resistir. Efésios 6:10-12. Há poder no nome de Cristo, e Satanás e seus demônios tremem diante desse nome. Apesar de toda sua tentativa de engano, o diabo não é onipotente nem onipresente. Ele já foi derrotado na cruz, Colossenses 2:16, e que, embora ainda tente desviar vidas, seus dias estão contados. No livro de Apocalipse, vemos a conclusão do plano redentor de Deus e o desfecho da história. João recebe revelações sobre juízos divinos, o surgimento do anticristo e do falso profeta, a grande tribulação e, por fim, a volta triunfal de Jesus. Embora existam muitas simbologias e discussões teológicas sobre esses eventos, a mensagem central é clara: Cristo reina e julgará o mal definitivamente. Apocalipse 13 descreve duas bestas. A primeira, que surge do mar, geralmente associada ao governo mundial e ao anticristo, e a segunda, que vem da terra, identificada como o falso profeta.
Esse último engana a humanidade com sinais sobrenaturais, até fazendo fogo descer do céu. Isso se assemelha ao alerta de Jesus em Mateus 24:24 sobre falsos cristos e falsos profetas que realizariam grandes sinais para enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. O falso profeta conduzirá o mundo a adorar o anticristo, unindo religiões e corações em um engano global. O livro de Apocalipse também revela o juízo de Deus sobre aqueles que se recusam a se arrepender. São descritas pragas, conflitos e eventos catastróficos, mas também há esperança para aqueles que guardam o testemunho de Jesus. No capítulo 19, Cristo volta em glória, derrotando a besta e seus exércitos. É a vitória definitiva de Deus. No final, ele estabelecerá seu reino eterno, e aqueles que confiaram nele reinarão para sempre. Apocalipse 22. Conhecer essas profecias não deve nos levar ao medo, mas sim à vigilância. Em Mateus 24, Jesus alerta sobre guerras, fomes, pestes e perseguições, mas promete que aquele que perseverar até o fim será salvo. Versículo 13. A perseverança significa manter uma fé ativa, inabalável diante dos desafios. Por isso, devemos ser bons mordomos do tempo que Deus nos deu, e não viver como o rico insensato, que não percebeu a brevidade da vida. A Bíblia nos mostra claramente que Deus não nos deixou desinformados sobre os acontecimentos finais. Pelo contrário, Ele nos revelou tudo para que não sejamos pegos de surpresa. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, Jesus compara o reino dos céus a jovens que aguardavam o noivo. 5 delas eram prudentes e mantinham azeite em suas lâmpadas, enquanto as outras 5, insensatas, ficaram sem óleo e perderam a entrada para as bodas. Isso é um alerta para que vivamos em vigilância, mantendo a chama da fé acesa. Vigiar significa permanecer na palavra, em oração e em comunhão com Deus. Significa não permitir que a fé esfrie, mesmo quando o mal parece se multiplicar. O cristão tem a promessa de que, mesmo ao passar pelo vale da sombra da morte, Deus estará com ele. Salmo 23, 4. Aqui está uma versão mais curta e objetiva do texto. Jesus nos alertou sobre as aflições do mundo, mas também nos assegurou a paz nele. João 16:33. Sua vitória nos dá força e esperança em seu retorno, ainda que não saibamos o dia ou a hora. Devemos viver preparados, guiados pelo amor e pela consciência da eternidade. Apocalipse 13 menciona a marca da besta e um sistema de controle econômico global, onde quem não se submeter ficará sem recursos básicos. Independentemente do que essa marca represente, o importante é entender o risco de ceder liberdade por conveniência. O espírito do anticristo já atua no mundo, promovendo ideologias contrárias à palavra de Deus. 1 João 4:3. A inversão de valores e o afastamento da fé fazem parte dessa estratégia, levando muitos ao engano. No entanto, Deus preserva um remanescente fiel. 1 Reis 19 e 18. Para resistirmos, precisamos de uma vida de oração, estudo bíblico e comunhão com irmãos na fé. Jesus falou sobre tempos difíceis antes de sua volta. Mateus 24. Ainda que haja divergências sobre o arrebatamento, a certeza é que devemos estar firmes na fé. O retorno de Cristo será triunfal. Ele julgará as nações e estabelecerá seu reino de justiça. 2 Tessalonicenses 2:3-4. Para os crentes, esse é um tempo de esperança e missão, pois mesmo em meio ao caos, haverá salvação. Apocalipse 7. A promessa de Jesus é certa. Ele voltará como Rei dos Reis. Atos 1:11. Seu retorno trará restauração e justiça, enquanto o anticristo e o mal serão derrotados. Apocalipse 19:20, 20:10. Somos chamados a viver como embaixadores de Cristo. 2 Coríntios 5:20. Mantendo santidade e piedade. 2 Pedro 3:11-12. Devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, fortalecendo nossa fé para não sermos enganados. 2 Pedro 3:18. Enquanto aguardamos, nossa missão é clara: ser luz e sal, refletindo o amor e a verdade de Cristo em um mundo cada vez mais necessitado de esperança. O apóstolo Paulo, em Efésios 6,
nos chama a vestir a armadura de Deus. Uma metáfora poderosa para ilustrar que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais malignas. O capacete da salvação protege nossa mente, lembrando-nos de quem somos em Cristo. A couraça da justiça guarda nosso coração, assegurando que vivamos de maneira íntegra. O cinto da verdade nos mantém firmes contra as mentiras do inimigo, enquanto os calçados do Evangelho nos preparam para proclamar a paz. O escudo da fé apaga os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é nossa principal arma ofensiva. Contudo, nenhum desses elementos se sustenta sem a oração. Efésios 6:18. Orar continuamente fortalece nossa armadura e nos capacita a resistir nos dias difíceis. A Bíblia nos alerta de que os últimos tempos serão marcados por enganos e perseguições. Muitos se perguntam como evitar cair no erro, e a resposta é clara. Permaneça firme na palavra. Ore sem cessar. Mantenha o coração puro e viva em comunhão com irmãos fiéis. A armadura de Deus não deve ser usada apenas ocasionalmente, mas diariamente, como uma postura de vida. Ela reflete nossa disposição de lutar contra o pecado e proclamar a verdade de Cristo onde quer que estejamos. Quando entendemos que a batalha espiritual é real, percebemos que não podemos dar brechas ao inimigo. Qualquer descuido pode se tornar uma oportunidade de ataque. Por isso, a santidade não é opcional. Resistir ao diabo faz parte do nosso chamado, e essa resistência não vem de nossa própria força, mas do Espírito Santo. Jesus já venceu na cruz, e ele nos convida a participar dessa vitória ao vivermos sob sua autoridade. Colossenses 2:15. No livro de Apocalipse, Jesus envia mensagens às 7 igrejas da Ásia. À igreja de Laodiceia, ele declara: "Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente." Apocalipse 3:15. Essa comunidade acreditava estar espiritualmente rica e autossuficiente, mas na realidade era pobre, cega e nua. Por causa de sua indiferença, recebeu uma dura repreensão de Cristo e um chamado ao arrependimento para que sua fé fosse restaurada. Esse alerta continua válido para nós hoje. A mornidão espiritual é um perigo sutil. Ela não rejeita abertamente a fé, mas também não a vive intensamente. É uma postura de acomodação, onde o cristão se contenta com um relacionamento superficial com Deus, achando que está tudo bem. No entanto, Jesus deixa claro que essa atitude o desagrada profundamente. Apocalipse 3:16. A mornidão se instala quando negligenciamos nossa comunhão com Deus. As distrações da vida e as preocupações do mundo ocupam o lugar da oração, do jejum e da meditação na palavra. Como consequência, a fé se torna fraca, sem vida, incapaz de resistir aos desafios e às mentiras do inimigo. Nesse estado, o cristão não produz frutos espirituais nem busca santidade, limitando-se a uma aparência religiosa sem profundidade. Ainda assim, há esperança para aqueles que despertam. O mesmo Jesus que repreendeu Laodiceia também faz um convite. "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo." Apocalipse 3:20. Cristo deseja restaurar nossa paixão por ele e renovar nossa comunhão. Para isso, é necessário reconhecer nossa necessidade, nos humilharmos diante dele e voltarmos ao primeiro amor, como foi aconselhado à igreja de Éfeso. Que possamos escolher viver um cristianismo vibrante, sólido e comprometido, sabendo que aquele que permanece firme na palavra e na comunhão com Deus será fortalecido para os dias que virão. Em Apocalipse 2:2-4, o Senhor nos chama a viver com fervor, dedicação e compromisso genuíno com Ele. A santidade não se limita a comportamentos externos, mas reflete um coração verdadeiramente transformado. Pedro nos ensina em sua primeira carta: "Sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: Sede santos, porque eu sou santo." 1 Pedro 1:15-16. Ser santo significa separar-se para Deus, rejeitando o mal. Isso não implica em isolamento do mundo, mas em ser luz em meio às trevas. Nossa santidade se manifesta em nossas decisões diárias.
nos relacionamentos, na forma como lidamos com o dinheiro e até em nossas palavras. O padrão que Deus estabelece é elevado, pois somos chamados a imitar Cristo, que jamais pecou. 1 Pedro 2:22. Sabemos que, por nós mesmos, somos falhos e incapazes de viver plenamente essa santidade. No entanto, a graça de Deus nos capacita a vencer o pecado. Ninguém consegue ser santo por sua própria força. Precisamos do Espírito Santo que habita em nós, nos convence do pecado e nos conduz ao arrependimento sempre que erramos. Essa busca pela santidade não é em vão. Ela produz frutos preciosos como alegria, paz e uma consciência limpa. Além disso, nosso testemunho impacta as pessoas ao nosso redor. Se queremos resistir ao espírito do anticristo e suas influências malignas, não há arma mais eficaz do que uma vida santa. Toda vez que rejeitamos o mal e nos consagramos a Deus, servimos de exemplo e glorificamos seu nome. Por isso, Satanás odeia a santidade e tenta de todas as formas corromper a moralidade dos crentes. Ele sabe que, se a igreja estiver cheia de pessoas santificadas, seu campo de atuação será reduzido. Além disso, a santidade nos protege do engano, pois um coração puro discerne melhor a vontade de Deus, enquanto a impureza obscurece nossa visão espiritual. Ser santo, portanto, não é uma escolha secundária, mas um compromisso essencial para quem segue a Cristo. Cada dia que passa nos aproxima mais do encontro com Deus. O salmista nos ensina a pedir: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Salmo 90, 12. Contar os dias significa reconhecer que nossa vida na terra é breve. A maior insensatez é viver como se fôssemos eternos neste mundo, ignorando a realidade do juízo e a necessidade de reconciliação com Deus. Muitos caem na armadilha do inimigo, que sussurra que, um dia, será o momento certo para ajustar a vida espiritual. Mas esse dia pode nunca chegar. A Bíblia é clara. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios 6:2. A oportunidade está aberta agora. Jesus convida: vinde a mim. Mateus 11:28. Não há garantia de um novo chamado amanhã. Por isso, quem ouve a voz do Espírito Santo não deve endurecer o coração. Hebreus 3:7-8. O hoje também é o tempo de crescer na fé, servir aos necessitados, buscar reconciliação com aqueles que magoamos e exercer misericórdia. O futuro não está sob nosso controle. Cristo pode voltar a qualquer momento ou nossa vida pode terminar antes do que imaginamos. O que temos é o presente, e devemos agir como servos fiéis, que cuidam da casa enquanto o Senhor está ausente, para que, quando Ele voltar, nos encontre vigilantes e preparados. Mateus 24:46. Essa urgência, porém, não significa viver em pânico, mas com propósito. Há uma grande diferença entre simplesmente existir e viver de maneira intencional. Quando compreendemos a brevidade da vida, passamos a alinhar nosso coração com as prioridades do reino. Isso nos leva a aproveitar as oportunidades de evangelizar, amar, perdoar e valorizar a família, a igreja e os relacionamentos de forma que honre a Deus. Dessa maneira, experimentamos a verdadeira vida abundante que Jesus nos oferece. O mundo continuará sendo enganado e correndo atrás de ilusões. Muitos se perderão por desprezar a palavra de Deus, mas sempre haverá aqueles que, tocados pelo Espírito, se renderão a Cristo. A história da humanidade caminha para um desfecho já revelado nas Escrituras. A volta gloriosa do Senhor, o juízo dos ímpios e a consumação do reino eterno de Deus. Nossa missão é clara: vigiar e orar, apegando-nos ao que é bom e rejeitando o que é mal. 1 Tessalonicenses 5:21. Não sejamos seduzidos pelo brilho passageiro das coisas terrenas, pois nossa verdadeira cidadania está nos céus, de onde aguardamos o Salvador. Filipenses 3:20. Ali devemos ajuntar nossos tesouros, pois tudo neste mundo é temporário. Que possamos, como Paulo, dizer ao final da caminhada: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. Aqueles que compreendem a seriedade dessas verdades não vivem mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou para que tivéssemos vida. 2 Coríntios 5:15.
Por isso, entregue tudo a Ele hoje. De nada adianta ganhar o mundo e perder a alma. Reflita, ore e busque a Deus de todo o coração. O Senhor é misericordioso, sempre pronto a perdoar e acolher aqueles que se arrependem. Ele não rejeita um coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17. O tempo de decisão já começou. O enganador continua ativo, tentando obscurecer a urgência de buscarmos a Deus. Mas a verdade resplandece nas Escrituras. Somente Cristo salva. Não há outro caminho. Não há outro nome. O momento de se voltar para Ele é agora. O amanhã pode ser tarde demais. Desperte, pois a eternidade já começou, mesmo que muitos não percebam. Jesus nos alerta sobre a ilusão de acharmos que controlamos nosso próprio destino. Mas a única certeza real que temos é que precisamos estar prontos para Ele, hoje e sempre. No capítulo 12 de Lucas, Jesus conta a história de um homem que acumulou riquezas e planejou anos de descanso, sem perceber que aquela seria sua última noite de vida. Quando Cristo o chamou de insensato, não estava apenas condenando sua busca por bens materiais, mas alertando sobre a tolice de viver sem considerar o encontro inevitável com Deus. A fragilidade da vida também é destacada em Tiago 4:13-14, que compara a existência humana a uma neblina que surge por um instante e logo desaparece. Em vez de gerar medo, essa realidade deveria nos levar a viver com prioridades corretas. Muitos agem como se tivessem controle sobre o tempo, planejando décadas à frente sem sequer incluir Deus em seus projetos. Essa falta de reflexão sobre a brevidade da vida resulta em escolhas tolas. O aviso de Jesus é direto: acautelai-vos e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Lucas 12:15. A ânsia por acumular bens e riquezas nos faz esquecer que nossa vida não está garantida. Podemos até desfrutar do fruto do nosso trabalho, mas nunca devemos nos iludir achando que isso nos trará segurança eterna. Sem Deus, tudo é vazio, pois somente Ele pode conceder a vida eterna. A lição central da parábola do rico insensato é clara. Ninguém tem controle sobre o próprio último suspiro. O homem dizia: meus celeiros, meus bens, acreditando que teria muitos anos pela frente. Deus, porém, o chama de tolo e faz a pergunta decisiva: e o que tens preparado para quem será? Lucas 12:20. Essa questão ecoa ao longo dos séculos, lembrando-nos de que tudo o que acumulamos aqui ficará para trás. Apesar dos avisos bíblicos, muitos ignoram essa verdade. Uma das estratégias do diabo para cegar as pessoas é fazê-las acreditar que não há juízo após a morte. No entanto, Hebreus 9:27 afirma que todos morrem uma única vez e, em seguida, enfrentam o julgamento. Não há reencarnação nem segunda chance. Esse juízo será conduzido por Jesus, como afirma João 5:22-23. Ele é o juiz designado pelo Pai. Essa verdade pode ser desconfortável, pois exige que assumamos responsabilidade por nossas escolhas. Se há um juízo, significa que há uma lei moral superior, a qual podemos obedecer ou rejeitar. Romanos 14:12 enfatiza que cada um dará conta de si mesmo a Deus, sem poder culpar terceiros ou as circunstâncias. Tudo o que foi feito em segredo será revelado naquele dia. Infelizmente, o mundo menospreza essa realidade, tratando-a como ultrapassada. No dia do juízo, muitos alegarão ter realizado grandes obras em nome do Senhor, mas ouvirão dele: nunca vos conheci, afastai-vos de mim. Mateus 7:23. Isso mostra que não basta parecer piedoso ou realizar atos religiosos. O que realmente importa é um relacionamento genuíno com Cristo, uma fé obediente e um coração transformado. Satanás deseja que as pessoas adiem o arrependimento, pois sabe que, assim, elas se perderão quando o dia do juízo chegar. Se compreendermos a seriedade desse julgamento vindouro, ajustaremos nossas prioridades e buscaremos reconciliação com Deus, confiando na obra redentora de Cristo na cruz. Ele, que não tinha pecado, tomou sobre si os nossos pecados para que, por meio dele, pudéssemos ser justificados. 2 Coríntios 5:21. Somente através de Cristo podemos ser livres da condenação, pois não há salvação em nenhum outro nome. Atos 4:12.
Diante dessa verdade, por que tantas pessoas a ignoram? O diabo mantém sua rede de engano ativa, e uma das maiores armadilhas é a confiança nas riquezas. Em Oni. Timóteo 6,10, a Bíblia nos ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse versículo não condena o dinheiro em si, mas alerta contra a idolatria que pode surgir ao redor dele. Quando fazemos das riquezas nosso alicerce e segurança, nos apoiamos em algo passageiro. Foi exatamente assim que o homem rico da parábola de Lucas 12 agiu. O Salmo 49 reforça essa lição ao dizer que ninguém pode resgatar sua própria vida ou a vida de outro através de riquezas, pois o preço da redenção é inestimável. Em outras palavras, dinheiro algum pode nos livrar da morte ou garantir a salvação. Ainda assim, o diabo alimenta a cobiça, levando-nos a acreditar que com mais posses seremos poderosos e intocáveis. Isso cria uma falsa sensação de controle, pois quando a morte chega, de nada adianta ter tesouros acumulados. Jesus abordou esse tema ao conversar com o jovem rico. Marcos 10, 17, 27. Apesar de seguir os mandamentos, aquele rapaz não conseguiu abrir mão de suas posses para seguir o Mestre, revelando que seu coração estava mais preso às riquezas do que a Deus. Além disso, há um esforço contínuo do inimigo para distorcer o Evangelho, transformando a fé cristã em uma busca incessante por bens materiais. Essa teologia corrompida seduz multidões, mas desvia do verdadeiro chamado do discipulado, que exige negar a si mesmo e carregar a cruz. Lucas 9, 23. O mundo oferece diversas formas de segurança ilusória: sucesso profissional, estabilidade financeira, status social, mas nenhuma delas pode substituir a segurança que vem de Deus. O Salmo 127, 1 nos lembra: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Podemos construir grandes impérios e carreiras, mas sem Deus, tudo é vazio. A Bíblia relata casos de reis poderosos que confiaram em si mesmos e foram humilhados. Nabucodonosor se orgulhou de sua grande Babilônia e perdeu a sanidade até reconhecer a soberania de Deus. Daniel 4. Herodes, em Atos 12, aceitou ser exaltado como um deus e foi ferido por um anjo, vindo a falecer. Esses episódios ilustram como a falsa segurança baseada no orgulho leva à queda. O diabo tenta nos convencer de que influência, posses ou poder nos protegem. No entanto, Jeremias 17, 5 nos adverte: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Todos os sistemas humanos são frágeis e podem desmoronar, mas aqueles que confiam no Senhor permanecem firmes como árvores plantadas junto às águas. A verdadeira segurança está em Deus. Jesus ensina que quem ouve suas palavras e as pratica é como um homem que constrói sua casa sobre a rocha. Quando vêm as tempestades, os ventos e as inundações, a casa permanece firme. Mateus 7, 24, 25. Quantos de nós vivemos como se tivéssemos tempo ilimitado? Muitos adiam decisões importantes, postergam reconciliações e deixam para buscar a Deus apenas depois de alcançarem seus objetivos. Essa atitude reflete a ilusão de que o tempo é infinito, mas a palavra de Deus nos ensina o contrário. O momento para se voltar ao Senhor é agora. A vida é descrita em Jó 7, 6 como um fio curto e frágil, destacando o quão passageira é nossa existência. Várias passagens bíblicas reforçam essa brevidade. No Salmo 90, 4, lemos que 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, evidenciando que, comparada à eternidade, nossa vida terrena é extremamente breve. Por isso, somos orientados a aproveitar bem o tempo, conforme Efésios 5:16, que nos exorta a remir o tempo, porque os dias são maus. Essa instrução não se refere a uma pressa desenfreada, mas sim a viver com sabedoria. Ainda assim, muitos adiam decisões espirituais importantes, influenciados pela ideia de que sempre haverá um amanhã. Essa procrastinação, muitas vezes, é uma armadilha do inimigo, que planta a mentalidade do depois eu resolvo. Quando menos esperamos, o vigor se vai, a velhice chega ou a morte nos surpreende. Na parábola das 10 virgens, Mateus 25, 1, 13, Jesus enfatiza a importância da preparação.
5 delas estavam despreparadas e ficaram de fora, ilustrando o perigo de não estarmos prontos. A ilusão de que temos tempo infinito pode destruir sonhos e, mais ainda, nos afastar de uma vida plena com Deus. Muitos gastam décadas buscando status e bens materiais, apenas para, no fim, perceberem que nada investiram no que é eterno. Se tivessem atendido ao chamado divino antes, teriam encontrado um propósito maior. No entanto, enquanto há vida, há esperança. Basta voltar-se para o Senhor com sinceridade. Uma das estratégias mais sutis do inimigo é nos manter distraídos. Ele não precisa que todos se tornem ateus ou satanistas declarados. Basta que nos mantenhamos ocupados com futilidades, sem tempo para refletir sobre a eternidade. Assim, muitos vivem em um ciclo interminável de trabalho, estudos, entretenimento e preocupações cotidianas, sempre adiando o encontro com Deus. Nos dias de Noé, as pessoas viviam suas rotinas, comendo, bebendo, casando-se, até que o dilúvio as surpreendeu. Lucas 17, 27. A distração foi fatal. Não havia nada de errado nas suas atividades cotidianas, mas a cegueira espiritual as impediu de perceber o juízo iminente. Hoje, as redes sociais, os aplicativos e o excesso de lazer podem entorpecer nossa alma. A Bíblia nos adverte: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Vigiar envolve estar alerta, e o diabo trabalha intensamente para que adormeçamos espiritualmente, impedindo-nos de reconhecer que Cristo voltará. Se o mundo estivesse desperto, haveria arrependimento e clamor por misericórdia. Mas, como na época de Noé, muitos seguem distraídos. Embora seja importante trabalhar, estudar e aproveitar os recursos desta vida, não podemos perder o foco. Devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. O que não significa abandonar nossas responsabilidades, mas priorizar o Senhor em todas as coisas. Quando a distração toma conta, deixamos de ler a palavra, de orar e de servir ao próximo. Aos poucos, a chama da fé se apaga, exatamente o que o inimigo deseja. A Bíblia frequentemente nos chama de estrangeiros e peregrinos. Hebreus 11. Os heróis da fé viviam como se não pertencessem a este mundo, aguardando uma pátria superior. Abraão, por exemplo, deixou sua terra pela promessa de Deus, habitando em tendas e olhando para além do presente, para a cidade que tem fundamentos eternos. Hebreus 11, 9 e 10. Ter essa mentalidade de peregrino é essencial para evitar as armadilhas do inimigo. Quem sabe que está apenas de passagem não se apega excessivamente ao que é terreno. Devemos usar o mundo sem nos prender a ele. 1 Coríntios 7, 31. Nossa esperança está na cidade celestial, não nas coisas passageiras. O rico insensato agiu como se fosse viver para sempre, mas o verdadeiro cristão vive consciente de que sua pátria está nos céus. Ao assumir a identidade de peregrinos, entendemos que nossa vida é uma missão. Fomos chamados para brilhar a luz de Cristo em meio às trevas. Enquanto caminhamos, devemos ajudar, compartilhar a boa nova e manter nossa santidade. Jesus orou para que fôssemos guardados do mal, não removidos do mundo. João 17,15. Estamos aqui com um propósito: glorificar o nome de Deus e alcançar vidas para o seu reino. Essa postura nos ajuda a enfrentar os desafios, sabendo que, como peregrinos, as dificuldades são temporárias. Com muito ou pouco, nossa confiança permanece firme em Cristo. Em Filipenses 4, 12, aprendemos que nada se compara à herança eterna que nos aguarda. Quando esta vida chegar ao fim, nossa existência não se encerrará. Apenas deixaremos para trás os bens materiais e avançaremos para uma comunhão plena e eterna com o Pai. Diante de tudo o que foi abordado, surge a pergunta: como nos preparar para encontrar o Senhor? A resposta bíblica é direta e clara: arrependa-se, creia em Cristo, viva em santidade e persevere até o fim. Marcos 1:15. O verdadeiro arrependimento não se resume a lamentar os erros, mas sim a mudar o rumo da vida. A fé genuína se apoia na obra consumada por Jesus na cruz, reconhecendo que ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. João 14:6. A santidade, por sua vez, é inegociável. Ela exige abandonar o pecado e permitir que o Espírito Santo transforme nossa vida diariamente. Gálatas 5:16.
Para permanecermos firmes, precisamos nos alimentar da palavra de Deus, pois a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Romanos 10:17. Além disso, é essencial cultivar uma vida de oração, não como um ritual vazio, mas como uma conexão verdadeira com o Pai. Outro pilar importante é a perseverança. Dificuldades, tentações e até zombarias do mundo virão, mas o cristão perseverante mantém-se firme, confiando na força que vem do Senhor. Jesus mesmo nos encorajou: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Se ele venceu, podemos vencer também pela fé nele. Faz parte dessa preparação viver em comunhão com outros irmãos na fé. A igreja é o corpo de Cristo, 1 Coríntios 12:27, onde somos edificados, consolados e corrigidos. Aqueles que se isolam tornam-se mais vulneráveis ao engano. Precisamos uns dos outros para crescer, compartilhar dores, celebrar vitórias e manter a esperança viva até o grande encontro com o Senhor. Aqui termina a mensagem, mas não a nossa jornada. Como você responderá à voz do Senhor? Permanecerá como rico insensato, acumulando tesouros que se desgastam, ou buscará ser rico para com Deus? O diabo deseja que nos acomodamos com o efêmero, sem perceber que um dia prestaremos contas ao Criador. A palavra de Deus, contudo, revela a verdade, chamando-nos ao arrependimento e à fé em Jesus. A caminhada cristã não é isenta de dificuldades. Enfrentamos tentações, dúvidas e lutas. No entanto, contamos com a graça divina. O mesmo Senhor que iniciou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Por isso, não caminhe sozinho. Entregue sua vida completamente a Cristo. Aprofunde-se nas Escrituras, busque o Espírito Santo e mantenha a comunhão com aqueles que amam o Senhor. O fim desta vida não será o fim de tudo, mas o começo de uma eternidade ao lado de Deus, ou distante dele. A escolha é sua. Deus não deseja que ninguém pereça. Ele demonstrou seu amor ao enviar seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores. Romanos 5:8. Agora, cabe a cada um de nós decidir: aceitaremos ou rejeitaremos esse sacrifício? Se crermos e vivermos para ele, teremos a vida eterna. Se recusarmos, restará apenas a condenação. A eternidade já começou, mas muitos ainda não percebem. A cada dia, estamos mais próximos da volta de Cristo. Abra o coração, abandone as ilusões deste mundo e entre na plenitude de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. E aí, o que achou? Deixe nos comentários sua opinião ou a cidade de onde você é, para vermos até onde está indo o vídeo. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir. Que Deus abençoe. Até a próxima!